Gratidão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, que se faz presente aqui nesse culto. Louva a Deus pela vida da pastora Antônia, que me fez o convite. Deus abençoe. Também louva a Deus pela vida do meu irmão, amigo, pastor Ismael. Deus abençoe poderosamente. Deus também abençoe o pai do irmão, né? De maneira poderosa. Deus abençoe os dirigentes desse culto que está dirigindo, os tocadores, missionária Selma, o vaso de Deus, que orou para a minha vida. Deus abençoe os visitantes. Amém. Deus abençoe a todos. Amém? Quem não me conhece, sou o presbítero Jonathan, congrego ali na igreja pentecostal Deus é a Água da Vida. Pastora Bárbara, fazendo a Nova Vitória, amém? Amém. Quem trouxe a Bíblia, vamos ler para a gente ganhar tempo, não vou demorar. Creio que Deus ele dá uma palavra para o nosso coração aqui essa noite, nesse ciclo de oração, amém? Atos 3, verso de número 2, está escrito assim: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola os que entravam. Verso de número 6. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Podem sentar adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus essa noite. Amém? Meus irmãos, esse texto que a gente acabamos de mencionar aqui essa noite é um texto bastante conhecido, que vai falar acerca de um milagre na porta do templo chamado Formosa. Quando eu estava lendo esse texto, observe que Pedro, ele foi levantado por Jesus, aleluia, como apóstolo da igreja primitiva. Observe que Pedro, ele vai começar a pregar, fazer o seu discurso perante ao povo, diante do Sinédrio em Jerusalém. Glória a Deus. Pedro vai pregar sobre arrependimento. Pedro vai dizer para o povo: arrependemos, aleluia, porque é chegado o reino de Deus. Pedro prega sobre a libertação. Pedro prega sobre Jesus. Ele anuncia o reino do céu. E o texto diz que quando Pedro pregava, o povo ouvia a discussão de Pedro. Pedro pregava acerca do arrebatamento, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, que Joel profetizou diante do povo. Pedro trazia o seu discurso
diante do povo. E o texto diz que na pregação de Pedro, ele agregou mais de 3.000 almas para o reino do céu. O texto diz que Pedro agora, ele vai partir para uma missão. E o texto diz que agora Pedro vai estar junto, aleluia, com o apóstolo Tiago. Os dois vão estar pregando acerca do Evangelho de Cristo. E o texto diz que agora Pedro, aleluia, depois que ele faz o discurso perante o povo, o texto diz que Pedro agora, ele vai, aleluia, depois que recebe o batismo do Espírito Santo, aleluia, em Atos capítulo 2, aleluia, onde está todos reunidos, aleluia, esperando, aleluia, o derramamento. O texto diz que todos vão ser cheios do Espírito, vão falar em línguas estranhas, e depois que Pedro, aleluia, é cheio do Espírito Santo, o texto diz que agora Pedro, aleluia, ele vai sair com Tiago, com João, pregando, anunciando o Evangelho. E o texto diz que agora Pedro, ele vai subir junto com João para o templo, na hora da oração à nona. Quando eu estava estudando o texto aqui, eu pude entender que a oração à nona era 3 horas da tarde, era de costume, aleluia, o povo judaico, pastor Ismael, ora 3 vezes ao dia. O povo orava pela manhã, o povo orava meio-dia, e o povo orava 3 horas da tarde, que era a hora nona. E o texto diz que João está subindo junto com Pedro para a oração, para o templo, aleluia, porque eu entendo uma coisa: depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, Pedro vai com João para ir para o templo, para a oração, porque eu entendo uma coisa, que oração é fortalecimento na vida do crente. Um crente que ora, ele é cheio. Um crente que ora tem presença. Um crente que ora tem graça. Um crente que ora, ele tem unção sobre a tua vida. Então Pedro está indo para a oração, Pedro está indo para a intimidade. E o texto diz que no verso de número 2, era levado um homem que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. Esse homem já nasceu doente no ventre, com a paralisia sobre as suas pernas. O texto diz que alguém pegava aquele homem, colocava sobre a porta formosa para pedir esmola às pessoas que entravam para dentro do templo. Esse coxo, todos os dias, ele era colocado na porta formosa. Quando eu estava estudando acerca da porta formosa e porque ela era formosa, o historiador Flávio Josefo, ele vai falar algumas características acerca porque a porta era formosa. Porque era formosa, a porta ela era revestida de ouro e prata por dentro e por fora. Era conhecido como porta formosa por causa da sua beleza. Quando a porta formosa, aleluia, ela era aberta, a porta formosa, ela refletia o brilho da porta quando batia no sol. Ela levava o acesso para dentro do pátio, onde ficavam as pessoas religiosas. Quando a porta era aberta, era necessário 20 homens consagrados para abrir e fechar a porta. Por quê? Porque a porta tinha 25 metros de altura e tinha 21 de largura. Era necessário os homens consagrados, 20 homens, abrir a porta. A porta formosa era um templo que estava em Jerusalém. A porta formosa estava na cidade de
Jerusalém, em frente, aleluia, o templo de Herodes. Essa porta era muito conhecida, essa porta era muito formosa, e o texto diz, aleluia, que essa porta formosa, ela levava o acesso para o pátio, onde as pessoas religiosas ficavam, para trazer um culto agradável a Deus. O povo trazia a oferta, o povo sacrificava, o povo trazia os dízimos para dentro do templo, e o texto diz, aleluia, que aquela porta formosa era muito belíssima e bonita por causa da sua formosura. Observe uma coisa, que o coxo está na porta formosa, o coxo está pedindo esmolas, pessoas religiosas, mas naquele tempo havia um decreto, havia uma lei sacerdotal, que as pessoas que iam entrando para o templo, tinha um sacerdote, o sacerdote, ele ficava posicionado na porta, e as pessoas entram no templo. O pastor Ismael, quando estava perto de entrar na porta, o sacerdote barrava, porque era a lei judaica, e na lei sacerdotal, se tivesse enfermo, o sacerdote não deixava entrar no templo. Se tivesse manco, não entrava. Se os olhos eram tortos, não entrava. Se os nariz era torto, a boca torta, algum membro do corpo tivesse com uma paralisia ou com enfermidade, o sacerdote não deixava entrar, porque a lei sacerdotal. E aí o coxo está na porta, e o texto diz que vai se aproximando agora Pedro e João para ir para a oração, como era de costume. Aquele coxo pedia às pessoas que andavam no templo. Quando Pedro e João estão se aproximando, o texto diz que aquele coxo vai dizer: me dá uma esmola. E o texto diz que agora Pedro e João, eles vão fixar os olhos naquele homem e vai dizer: olha para nós. O texto diz que aquele homem olhava para os apóstolos, esperando receber alguma coisa, esperando uma esmola, esperando um trocado. O coxo queria algo que alimentasse o corpo físico dele. O coxo queria dinheiro, o coxo queria alguma coisa. E Pedro está dizendo: olha para nós. O coxo está olhando. Sabe por quê? Às vezes, aleluia, muitas coisas acontecem dentro das igrejas. Eu vou dizer que Deus está mandando, porque às vezes de a gente olhar para Deus, a gente está olhando para os problemas, a gente está olhando para a luta, a gente está olhando para a prova, a gente está olhando para a dificuldade, a gente está olhando para a enfermidade, a gente está olhando para tantas coisas que acontecem dentro da igreja, e nós paramos de olhar para Jesus Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso Salvador. E aí a gente olha para os problemas, eu vou dizer, a gente olha para as contendas na igreja, a gente olha para as fofocas, a gente olha para tantas coisas que acontecem, para os falatórios, e aí tira o foco de Jesus e acaba caindo, porque não está olhando para Ele. E Pedro está dizendo: olha para nós. Glória a Deus. E o coxo está olhando, esperando receber alguma coisa. E nós sabemos que Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio da unção, porque ele tinha recebido o Espírito de Deus. No capítulo de Atos 2, Pedro estava cheio, Pedro estava flutuando, Pedro estava cheio da graça, cheio da unção. E aí no verso de número 6, Pedro vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho
filho, isto eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Olhe para o teu irmão e diga para ele: aleluia. Você não pode ter ouro, você não pode ter prata, mas você tem a unção do Espírito Santo. Diga para o teu irmão: você tem Jesus na tua vida para proclamar o Evangelho. As pessoas que precisam de ouvir. Você não pode ter ouro, não pode ter prata, mas tem Jesus, tem a presença. Deixa eu dizer algo na direção do Espírito Santo. Tem a presença de Jesus. É mais valioso que ouro, é mais valioso que prata, é mais valioso que amizade. Tem a presença do Espírito Santo. É mais valioso do que as coisas materiais, é mais valioso do que qualquer riqueza. Tem a presença de Jesus. É valioso na nossa vida. Sabe o que ele está dizendo? Não perca a presença. Ainda que a luta seja grande, permaneça na presença. Estão falando mal de você, permanece na presença. Estão querendo ver a tua cara, permanece na presença. Você não pode ter ouro, mas você tem Jesus. Você tem a salvação, você tem a graça dele. É mais importante a presença dele na nossa vida do que as coisas desse mundo aí fora. Você tem a presença, você tem Jesus. E Pedro disse: levante e anda. E o texto diz que no verso 7, Pedro vai estender a mão para aquele homem, a mão direita, e vai levantar aquele homem. Levante tua mão no alto, levante. Eu quero liberar a profecia aqui essa noite. Eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo. Sabe que o céu está mandando a minha boca dizer que ele está aberto aqui neste lugar. Eu não sei qual é a tua enfermidade, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei se você tem caído, eu não sei se você está prostrado espiritualmente, se não canta mais, se não prega mais, se não profetiza mais, se não corta mais laço na igreja. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, se você se prostrou paralisamente. O Mateus me trouxe aqui essa noite para te dizer: se você está aqui prostrado, parado, Deus está dizendo que essa noite ele vai estender a mão dele sobre a tua vida. Se você está aqui caído, a mão de Deus vai te levantar, a mão dele vai te sustentar. Sabe que Deus está dizendo: eu não te chamei para ficar prostrado na cadeira, eu te chamei para fazer a obra, eu te chamei para arregaçar a joelha. Deus está dizendo: a minha mão hoje está te levantando, a minha mão está te erguendo, a minha mão está te sustentando. É Deus dizendo para mim e para você: enquanto você está aqui, a mão de Jesus está indo lá na tua casa hoje. A mão dele está guardando alguém que você colocou debaixo da oração. A mão está cortando o laço aqui essa noite. A mão dele está desfazendo todo espírito da morte. A mão dele está trabalhando. A mão dele está guardando aquele filho que talvez está no mundo das drogas. A mão dele está guardando aquele marido que talvez está no mundo da cachaça, da prostituição. A mão
nome de Jesus. Está guardando a tua filha, está guardando a tua casa, está guardando a tua família, está guardando o teu casamento, está guardando as finanças. A mão de Jesus está guardando, está guardando, está protegendo. Enquanto você está aqui, a mão de Jesus está desfazendo as obras do diabo. A mão dele está quebrando toda obra de macumba, toda obra de bruxaria, aonde foi arriado o prato na encruzilhada, com a vela acesa, para tentar destruir teu casamento, para tentar destruir tua família. A mão de Jesus está quebrando, está quebrando, está jogando por terra. Sabe que Deus está dizendo: 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas tu não vai ser atingido, porque nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. E quem está debaixo do esconderijo, o diabo não tem poder para tocar. Quem está debaixo de proteção, quem está debaixo do esconderijo de livramento, quem está debaixo do esconderijo, o diabo não toca, o diabo não destrói, o diabo não mata, porque nós estamos